Todos os anos, o Brasil enfrenta as mesmas crises e emergências em razão das chuvas que acontecem nessas épocas do ano. Mais do que a perda de casas ou pontes, muitas vidas também são levadas por conta desses desastres que, à primeira vista, parecem ser naturais. Sim, chuvas e deslizamentos são eventos naturais. As vidas que nós perdemos, por outro lado, nem sempre. Bom, essa semana a gente tem acompanhado essas tristes notícias aí do que está acontecendo no litoral de São Paulo. São coisas que a gente já viu acontecer no litoral do Paraná, no litoral do Rio de Janeiro. Infelizmente, são situações recorrentes que fazem parte de um contexto não só ambiental e natural, mas também socioeconômico. E sim, a gente vai falar aqui de novo dele, do capitalismo. Essa semana eu tava dando. Aliás, antes disso, só pra vocês entenderem, tem esse vídeo com essa thumb no canal, no Meteoro, que já aborda e traz alguns relatos e algumas informações bastante interessantes. Então, quem não assistiu depois, recomendo que dê uma olhada nesse vídeo do Meteoro. Essa semana eu tava no Twitter e encontrei essa mensagem aqui do camarada Dave. O Dave, ele era estudante de... Ele cursou Engenharia Ambiental e Urbana. E ele também é militante da unidade classista do PCB. Ele fez uma thread muito boa e eu vou trazer aqui duas ou três imagens dessa thread dele que ele tá falando, ó. Todo mundo que já foi ao litoral aqui do Sudeste deve ter visto esse tipo de imagem. Os deslizamentos são naturais e característicos da Mata Atlântica, especialmente da fitofisionomia que ocorre na vertente litorânea da Serra do Mar. E aí, ele vai explicando certinho o porquê, questão de vegetação, questão de solo e fixação de solo e tal. Aí lá pra frente, eu já pulei algumas imagens da thread, e ele fala, ó, isso é absolutamente natural. O problema começa quando a especulação imobiliária, a acumulação do capital fundiário, força a ocupação das estradas e encostas de morro pelas populações caiçaras e trabalhadores das regiões litorâneas. Enquanto a orla, que é a área mais segura, e outras áreas que são mais seguras, são ocupadas por mansões, que não só muitas vezes são irregulares também, que danificam a restinga e outra fitogeonomia de importante função ambiental. A especulação ocupa o território do mar para o continente e relega o trabalhador às zonas de risco e moradias precárias. Beleza, eu vi essa thread e falei, caraca, que sensacional, né? Fui dar uma olhada no Google, dar uma pesquisada, e aí eu achei na Agência Pública, que é uma agência de jornalismo independente e investigativo, só de jornalistas mulheres, tem essa matéria em que fala que a chuva não dá conta de explicar o desastre no litoral norte de São Paulo, diz especialista. E aqui agora a gente está falando com uma pessoa que é estudiosa da academia mesmo. A professora Norma Valência explica que a catástrofe é fruto da desigualdade e falta de políticas públicas adequadas. E aí um trechinho só dessa matéria dela, segundo a Norma Valência, que é professora das universidades de Campinas, da Unicamp, e da Federal de São Carlos, UFSCar, vice-coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas. Cara, assim, ó, baita currículo. Catástrofes como os que acontecem no litoral norte paulista são resultado de estruturas institucionais e dinâmicas socioespaciais, que fazem com que grupos sociais em processo de vulnerabilização não tenham como se defender desses fenômenos extremos. Em outras palavras, as maiores vítimas são os mais pobres, em grande parte negros, obrigados a viver em áreas inseguras e mais vulneráveis a enchentes e deslizamentos de terra, como as encostas da Serra do Mar. E aí o camarada Dave, que passou para mim lá a primeira thread, lá eu troquei uma ideia com ele, ele até, depois eu vou deixar aqui num comentário fixado, ou num comentário do corte também, tanto da live quanto do corte, o link para essa matéria, que é uma revista Diálogos Socioambientais, que ele passou, que era de alguns professores dele, que aprofundam muito bem essa questão. Então, a gente pode afirmar que a chuva e o deslizamento são eventos naturais, são eventos que estão acontecendo cada vez com intensidade maior, em razão também da própria atividade humana, da alteração do clima e vários outros fatores, mas não é só isso. Essas pessoas, infelizmente, perdem suas vidas porque elas estão no lugar de risco por falta de opção, por falta de planejamento político e por conta da desigualdade do capitalismo. As pessoas produzem, ou as pessoas, elas, nessa luta pelo mercado imobiliário, elas pegam as áreas mais adequadas e fecham, por exemplo, terrenos ali de 4, 5 mil metros para uma mansão cada um. Enquanto essas pessoas se espremem
na beira desses morros, entre as estradas e os morros, e acabam sendo vítimas. Então, assim, nós estamos falando, sim, de um problema que é um problema característico do nosso sistema, né, Anderson? Que as pessoas precisam se inteirar, né, do que é esse país, do que é a base da construção dele. Não é que a gente vem aqui, por exemplo, muita gente fala assim, mas se fala muito do racismo ou de capitalismo. Gente, isso é a base da destruição desse país. O que está faltando, ao meu ver, desculpa hoje eu estar mais crítico, Tasso, as pessoas precisam se inteirar e fazer leituras mais críticas ao redor do país que ela vive, entender as bases dessa. Por exemplo, a gente está falando de uma questão natural, tudo bem, aumentou o número da chuva, lógico que aumentou, mas conheça a Vila Sarri. Vocês sabiam, por exemplo, que na Vila Sarri, lá onde o desastre, ela é um local que não era para ser habitada, porque ela não tem infraestrutura, Tasso. Compreende? Pega-se um local, começa a se construir casas ao bel prazer, mas é um local que não tem escola, não tem creche, posto de saúde. Aí você vai... Não quero, desculpa te interromper, mas só para mandar um abraço, o Dave Hermano, que é o que fez aquela thread maravilhosa, está nos acompanhando na live aí. Que legal, um abraço para você, viu, querido? Obrigado por contribuir aqui. A gente precisa disso, de pessoas que venham contribuir para a solução, né? Isso é muito bom. E aí, voltando aqui, a gente precisa entender esse país de verdade, o que acontece, porque senão fica muito no superficial, né? A gente fica muito... Não é só xingar um governo ou outro, é entender o porquê as coisas acontecem. Essas regiões litorâneas são muito bonitas, esses locais. E quem não quer morar, tipo, com aquela cena de filme, né? Você abrir a janela e olhar o mar, né? É muito bonito. Mas a troco do quê? De que forma que você coloca essa casa para estar na ponta da areia? Em que situação? Só que quando você põe uma mansão dessa num local litorâneo, o que acontece? Você precisa de quem trabalhe para você, porque normalmente essas pessoas elas não lavam a louça dela. Ela tem uma casa lá gigantesca, ela precisa de alguém que trabalhe para ela. E como que faz para que essa pessoa vai pegar um barco todo dia? Não, vai se criando um anexo de uma comunidade que vai dar suporte para essas casas de grande padrão. E tudo isso feito numa região que não era para ter esse tipo de virar uma vila, por exemplo. Então, acho que cabe aqui a discussão e não importa se vão gostar ou não. A gente vai sempre racializar a questão, vamos estar sempre fazendo essa defesa do papel da mulher, da questão da homofobia, e que tudo isso é central porque existe, dentro de todos esses problemas, uma coisa chamada capitalismo que estrutura esse grande guarda-chuva, que é uma coisa da exploração de um grupo pequeno em detrimento do maior. O menor decidiu ter uma casa de alto padrão, criou-se um espaço dentro desses locais e agora precisa de manutenção e põe pessoas para trabalhar ali. Aí cria-se vila, só que essa não tinha estrutura. E aí a questão é, todo mundo afirma, Tasso, que essa é a grande questão que a gente até falou em cortes aqui, que falta, sabiam, São Sebastião foi avisado, essas pessoas. E por que não teve um aviso geral? Por que existem casas irregulares? Eu acho que é um momento para a gente discutir os alvarás, sabe, Tasso? Não só desses locais litorâneos, mas todos os shoppings que nós temos têm o alvará, todos dentro da conformidade. As grandes empresas estão dentro das conformidades de segurança, aquele prédio que você vai no dentista ou supermercado que você vai fazer a compra. Então, acho que é o momento até para a gente não só refletir, como fazer as cobranças legais para a segurança do povo. Porque, no final das contas, a gente sabe que uma vida é uma vida, seja de uma pessoa rica ou de uma pessoa pobre.
Mas quando destrói uma casa, quem é que vai sofrer nessa situação toda? São as pessoas mais vulneráveis, porque eu vi que inundou casa de Robinho e do Neymar aqui na Baixada. Para ele inundar uma casa, um carro de alto luxo deles é pouco, eles conseguem repor, né? Agora com as pessoas mais humildes vira um grande sofrimento, e aí a gente precisa de ajuda humanitária para quê? Enquanto uns conseguem fugir, como aconteceu lá, a gente viu, não sei se você viu, que pagou 30 mil para conseguir sair do local, né, de helicóptero, outras estão desesperadas esperando a ajuda humanitária. Não, e o que você falou, só que traz outro ponto também que é bastante sensível, que é qual é a segurança de um shopping, qual é a segurança de um prédio que está no centro. Muitas vezes essas questões, esses prédios, esses ambientes, eles são seguros. Eles são seguros por quê? Porque são feitos para as pessoas que ali frequentam estarem seguras. A questão maior é quando você cria ou você seleciona os espaços que são seguros, que são confortáveis, que são mais agradáveis para morar, e você estipula um preço altíssimo, você exclui as outras pessoas, você exclui a grande maioria das pessoas e deixa para elas o quê? Áreas. Essas pessoas, porque é muito fácil vir culpar, falando, não, essas pessoas estão ocupando a área de risco, elas que estão erradas. Caraca, onde essas pessoas vão morar se não for ali? Qual é a oportunidade que essas pessoas têm de escolher um lugar que seja seguro, se não ali, se não tem? O preço é inacessível. É por isso que o capitalismo, ele é terrível. E não adianta a gente falar só de leis, porque uma coisa que você falou é sensacional. Quando você falou que o capitalismo estrutura, assim, não querendo entrar muito em mérito de teorias marxistas e nem desse jeito, mas realmente o que está na base da sociedade e sobre o qual a sociedade se constrói por inteiro é a relação capitalista, é a relação de troca, é a relação mercantil e a relação do contrato de trabalho das pessoas. Então, o direito, embora exista um direito que seja abstrato, que seja o direito, o conceito do direito em si, existe todo o conteúdo do direito, todo o ordenamento jurídico que é construído em cima dessa relação. Então não adianta a gente falar só das leis, porque essas leis, no Brasil, elas protegem quem? Ela protege o proprietário, ela protege contra a invasão, ela protege, isso porque, por mais que ela garanta lá na Constituição direito à moradia, direito à saúde, direito a inúmeras outras coisas, essas leis, elas estão protegendo o direito dessas pessoas que estão na elite. Então, isso é muito complicado, é muito difícil a gente falar em melhorar ou conquistar algo melhor somente por meio do direito. Isso não vai acontecer. A gente vai precisar ter muita coisa. A gente vai precisar ter consciência de classe, a gente vai precisar se organizar e a gente vai precisar bater o pé e falar, porra, nós também temos o direito. Não é tirar dos outros, é levar para todo mundo. Acho que é por aí o raciocínio.